Fala galera, tudo bem? Então, como havia prometido de aparecer por aqui de vez em quando, voltar a aparecer por aqui de vez em quando, trazendo algumas dicas de filmes, séries, livros, enfim, entretenimento que também nos ajuda a pensar histórias, nossas relações sociais, humanas, de forma geral. E a dica que eu trago hoje vem um pouco do mundo da literatura, este mundo da fantasia que também possibilita a gente pensar, refletir, discutir muito das nossas questões sociais, enfim, porque é carregado e é produzido dentro de um contexto, de um tempo, de um espaço, aonde seus autores imprimem nessas obras também um pouco da mentalidade e tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, para deixar aqui registrado uma dica de um bom livro e de um bom autor para a gente ler e conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, a dica hoje vem do mestre Lima Barreto. Este que é um autor que podemos considerar e dizer que é um autor do seu tempo. Lima Barreto foi mais do que um dos grandes nomes da literatura. Foi um cara atento e muito crítico a tudo que estava acontecendo ao seu tempo. E muitas das suas obras carregam nas linhas, nas fantasias, nas histórias que este autor e escritor escreveu, também muitas discussões políticas, sociais, muitos preconceitos, porque Lima Barreto via a literatura como uma arma de como chegar às pessoas para tentar influenciar e dar consciência às pessoas de muitos desses grandes debates e de tudo aquilo que estava acontecendo. Então Lima Barreto produziu uma obra literária de um poder e de uma riqueza política, social, econômica, cultural fantástica e extraordinária. Um autor que infelizmente perdemos muito cedo, apenas com 41 anos, mas que ao longo da sua história profissional e também artística, como escritor, deixou algumas grandes obras, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, enfim, mas a obra que eu trago hoje como dica é Clara dos Anjos, tá? Esta obra, escrita por Lima Barreto, traz impresso, além da história de Clara e de Cassi, que são os personagens, o enredo, o romance entre eles, tem como pano de fundo o Rio de Janeiro do início do século XX e todas as grandes mudanças e esperanças que estávamos passando nesse momento de início da proclamação da República, desse novo sistema político que trazia esperança e otimismo para muitos brasileiros de realmente mudar esse país, de modernizar, ou discutir todos os nossos grandes problemas que afetavam e impediam o nosso desenvolvimento. Então, mais uma das grandes discussões que tem por trás das linhas e da história de Clara e dos personagens do livro é o Brasil pós-escravidão. O quanto o preconceito racial que o Brasil viveu e literalmente institucionalizou por tanto tempo, ele não foi abolido literalmente com a assinatura da Lei Áurea. Ele permaneceu nas relações políticas, sociais, na cultura e infelizmente na mentalidade do povo e da população brasileira. E ainda arrisco-me dizer que é um problema que enfrentamos de forma ainda muito consistente até hoje. Então Lima Barreto traz ao longo da história do livro Clara dos Anjos muito dessa discussão do preconceito racial presente, não só racial, do racismo, mas também da questão da condição econômica, da como se classificava, enfim, esses grandes debates e em alguns momentos inclusive propondo como que nós poderíamos resolver essas questões. Então, ao longo da história, por trás do romance, tem muito dessa discussão, das questões raciais, das grandes mudanças, do que o Brasil estava passando nesse momento. E para você que também quer conhecer um pouco mais, quer saber um pouco mais do que era o Brasil no início do século XX, nesse momento de transição, do surgimento da República, este é um bom livro, porque nessas histórias de cada personagem tem um pouquinho do que era o Brasil nesse momento, de como as pessoas se relacionavam, pensavam, enfim, como era a organização política social do Brasil nesse momento. E para você que já leu, vai ler o livro, volta aqui, deixa nos comentários
né, a sua impressão, a sua opinião sobre o livro ou algo que te chamou a atenção e também deixa a sua curtida, né? E segue aí o canal, enfim, fica atento, ativa as notificações para receber mais notícias e, enfim, dicas de como que podemos pensar também a nossa história, as nossas relações a partir do nosso entretenimento, da leitura, de filmes, séries e também nos divertir e ao mesmo tempo aprender.